Mayara, Cileide, Cláudia, entrou aí já. Vamos. Você vai entrar nesse. Estão me ouvindo? Olá. Tá me ouvindo bem? Deixa eu aumentar. O teu volume tá bem baixo. Fala um pouco, Cláudia. Já tá bem alto aqui. Tá baixo? Tá. Pra mim tá bem baixo. Como é que tá pra vocês, pessoal? Eu posso falar sem o microfone, então, se ficar achando que ficou muito baixo. Deixa eu tentar sem o microfone. Pode ser que seja algum problema Tá no microfone. conectado o fone? Tá, sim. Tá tudo conectado aqui. Eu vou te chamar, tá, Cláudia? Que eu não consigo te escutar. Tá certo. Tá tudo ótimo, gente. Será que é o meu? Ah, sabe o que deve ser? O meu fone que encaixei direito. Fala, Cláudia. Tô ouvindo bem. É show. Ai, que bom. De novo, né? Boa noite a todo mundo. Suci, prima. Beijo. Que me indicou a Cláudia. Fechando a semana, então, né, de palestras sobre autocuidado, a gente vai conversar hoje com a Cláudia, que é uma pessoa queridíssima, que eu tive o prazer de conhecer online. Indicação da Sucile. A Cláudia é lá de Recife. Ela tem um currículo gigantesco, mas ela vai falar melhor sobre isso. E eu resumi ela é educadora emocional, terapeuta holística e sistêmica e consteladora familiar. Então hoje a gente vai querer saber tudo, Cláudia, sobre constelação familiar, como é que eu posso resolver problemas de ansiedade. Mas antes de você começar a falar, eu queria que você se apresentasse pra gente. Ok, então um beijo para todo mundo que tá aí, tá? Assim, é uma alegria muito grande. Eu sou consteladora familiar e sistêmica e no meu currículo faltou acrescentar que eu sou mãe de Luca. E sou o que todos nós somos aqui, né? Filha, porque a gente pode não ser mãe, mas todo mundo aqui é filho. Então, o meu currículo, eu comecei minha vida na área da comunicação, depois para a área da educação. Da área da educação, passei muito tempo trabalhando com educação inclusiva e educação de maneira geral, como professora de língua portuguesa, de redação, de literatura. E os meus alunos sempre diziam que eu era muito diferente. Achavam e olhavam para mim como se eu fosse uma professora muito diferente. Professora, a senhora consegue ler a nossa alma. A gente chega junto da senhora e tudo fica diferente. Eu digo, que bom. E eu digo que foram eles mesmos que me empurraram para o mundo da terapia. E a partir das coisas que eu fui vivendo na minha vida pessoal, eu fui olhando sempre mais. Eu me tornei espírita desde muito cedo, pelas minhas questões próprias de mediunidade. E fundei, né, junto com meus familiares, um centro espírita e durante muitos anos eu trabalhava no atendimento fraterno. O que me levou a ser consteladora exatamente foi esse período, porque como eu trabalhava no atendimento fraterno e na consulta, toda semana eu atendia as dores emocionais de muitas pessoas. E eu estudava muito a série psicológica de Joana de Ângeles, e Jung, e Freud, e sempre gostei de estudar todo esse povo. E aí, um certo dia, eu cansada já de marcar ali na fichinha das pessoas e as pessoas não terem uma coisa que ficasse legal, né? Sempre que voltavam falando das suas dores. Eduardo Fonseca, meu professor. E aí a gente vai olhar para isso de um outro lugar. Eu fui fazer a formação em constelação familiar e fiz essa formação e saí fazendo várias outras formações dentro da própria formação com outros professores, com outros institutos, com outras questões. E fui aprendendo e fui agregando todas as outras formações holísticas que eu pude fazer. Por isso que eu disse, o seu currículo é extremamente vasto. E aí eu saio realmente estudando um bocado. Tanto que agora eu estou estudando bioalinhamento energético, psicogenealogia, tudo que se liga à constelação familiar e sistêmica, o que eu puder aprofundar para me sentir mais competente, para entregar coisas melhores para as pessoas, pode ter certeza que eu vou estudar e vou atrás. Então essa sou eu. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito. Falo um pouquinho, sou geminiana, viu? Falo pouco. Nem gosto.
queria saber se constelação familiar é uma ciência. O que é? Chega a ser uma ciência? Ou é alguma coisa mais religiosa? Não, tem nada a ver com religião, tá? A primeira coisa que a gente tem que colocar bem separadinho, em caixinhas bem separadas. A constelação familiar, ela é uma ferramenta, ela é uma abordagem de olhar para a vida que bebe de diversas fontes. PNL, transpessoal, psicodrama, fenomenologia, psicanálise, gestalterapia, ela traz várias, terapia primal, ela bebe de várias fontes. A constelação familiar é uma ferramenta bem completa, que tanto como você disse, como eu disse a você, a gente pode utilizar os bonecos, a gente pode utilizar as pessoas, a gente pode utilizar os cavalos, ok? A gente pode fazer constelação na água, enfim, são coisas bem importantes da gente entender. E a Hellinger Science é uma ciência desde 2005. Bert Hellinger, tudo que ele faz, existe a medicina germânica, que é a partir da constelação também bebe nessa mesma fonte. É olhar para a psicossomática, para a dor, para a causa, para a raiz, vendo isso transgeracionalmente. Então, na Alemanha, que ele era alemão, né, ele arrumou a constelação de maneira que todas as áreas você pode usar a ferramenta da constelação. Então, você faz uma formação de constelador. A internet dela parou pra mim. Então tem a pedagogia sistêmica, tem o direito sistêmico, entende? Então, assim, é vastíssimo. O fato de você fazer uma formação não significa, você tem que continuar estudando. Quanto mais você estuda, mais você se torna um profissional melhor, né? mais apto a entregar mais coisas para quem vem lhe procurar. Então, a constelação ela não é uma religião, não tem nada a ver com religião. Certo. A constelação é exatamente essa oportunidade que a gente tem dentro de uma abordagem. Alguns psicólogos não gostam que a gente use o termo abordagem. O próprio Bert diz que é mais que psicoterapia, vai além, e isso é uma realidade, né? Quando a gente consegue ver ali o que a gente faz com os bonequinhos e a gente movimentando e entendendo esse campo, o que é a constelação? Então, vamos começar a explicar. É uma forma que você tem de olhar para as dinâmicas ocultas da sua família, do seu sistema familiar. Cláudia, explica melhor. É uma forma de você olhar sem julgamento para a tua família. E nisso você vai enxergar várias dores, vários emaranhamentos, várias desordens, várias situações disfuncionais em várias esferas. Pode ser na esfera do eu e do pessoal, pode ser na esfera da relação e da sexualidade, na esfera do trabalho e nas relações de uma maneira geral. Então, a constelação, ela tem esferas que se movimentam. Então, você é um ser modal, você tem várias esferas em você. Quem é você? Né? Quem em mim está falando agora? Quem está falando em mim agora é a consteladora. Mas eu não deixo de ser mãe porque eu estou falando agora, nem deixo os meus para trás. Então, esse movimento que a gente precisa entender dentro da constelação. A constelação é uma forma que a gente tem de olhar para um movimento e esse campo traz. Que campo? O que é isso? Campo morfogenético, campo mórfico. O campo mórfico, ele nasce dentro da biologia, tá? Ele é a tese de pós-doutorado de um inglês chamado Rupert Sheldrake. E ele começa a observar que existem algumas questões que as células se movimentam dentro de um sistema. Elas não podem ver separadas das coisas. Então, a partir desse momento, ele começa a observar que existe algo maior que movimenta aquele sistema dentro de um corpo. Vamos imaginar assim, tem uma teoria que é do centésimo macaco, que é fácil das pessoas entenderem o que é campo mórfico a partir daí. Em um determinado momento, um macaquinho numa ilha decidiu lavar as batatinhas antes de comer. Quando esse elemento dessa espécie faz isso, todos os outros começam a observar e fazer. Dentro da ilha, tudo bem, mas em todas as ilhas. O que é isso? É uma informação que é colocada dentro desse campo mórfico que se movimenta. Bert, no começo, ele chamava de movimentos da alma, movimentos do espírito. Mas para as pessoas não fazerem muita confusão do que era movimento da alma e do espírito, para não levar para a religião, ele entendeu muito perfeitamente os campos mórficos com Rupert Sheldrake, que aí
trouxe o campo mórfico nessa situação. O que acontece no campo mórfico? Ele é um campo de informação. Então, quando você pergunta para mim, Cláudia, o que é constelação? Constelação é uma forma de você olhar para as muitas informações que tem no teu sistema. Sejam informações que você conheça e estejam fielmente representando porque você aprendeu aquilo ou não. Na ação vão entrar duas questões. As questões genéticas, biológicas e as questões epigenéticas. Vai entrar a questão do DNA genético, daquele componente genético, do que está ali dentro daquela molécula, e vai entrar daquilo que está dentro daquele DNA sutil, DNA etéreo, do DNA lixo, que é impactado pela linguagem, que é impactado pelas crenças, que absorve os padrões culturais dentro de um sistema. Então, quando eu olho para o meu sistema, quando eu olho para você e para as pessoas que estão aqui, eu estou vendo só os nomes, mas quando eu olho para você, eu olho para você e para os seus. Você não é você só, você é você e os seus. Então, quando a gente está constelando, a gente está olhando para o nosso sistema. Como a gente pode olhar de diversas formas, como eu te disse, pode olhar com cavalos, pode olhar com bonecos, pode olhar na água, pode olhar com pessoas, e essas pessoas vão se movimentando. É como se, pra gente que é leigo, é como se fosse uma... eu sou conectada a várias pessoas, que são as pessoas da minha família. E o que eu sinto, ou a forma como eu ajo, tem relação com os meus antepassados, ou com meus pais. Seria isso? Você sumiu e eu não vi pergunta, foi? Então, eu tô falando assim, de uma forma leiga, é como se eu fosse conectada com todas as pessoas da minha família. E eu meio que carrego... Você é conectada com todas as pessoas da sua família. Vamos fazer um exercício bem rapidinho. Você e todo mundo que está aí, tá certo? Tampa o nariz direito, respira só pela narina esquerda. Só pela narina, inspirar e expirar. Não usa a boca, só a narina. Vai umas 3 ou 4 vezes. Agora troca. Você não precisa me dizer quem é ou se existe alguma dificuldade de relacionamento com o seu pai ou com sua mãe. Mas naquele lado em que você teve mais dificuldade de respirar, foi o lado da pessoa ou da energia que você tem mais dificuldade. O lado direito é o lado do pai e do masculino. O lado esquerdo é o lado da mãe, do feminino. Bateu com você? Bateu. Então, bateu com vocês? Bateu aí com todo mundo. Respira aí um pouquinho e vê. Travou? Eita, tá dizendo ali que travou. Não, a gente eu respira, acho que foi daquela outra vez. Foi daquela vez, né? A gente respira e a gente consegue perceber que lado a gente tem. A gente é metade o pai, metade a mãe. Daí a importância biológica. Eu tenho uma importância biológica. Mas a constelação considera somente a questão biológica? Não. A gente está vendo agora mesmo que eu falei de epigenética. Então, quando a gente adota alguém, a gente adota o sistema. Quando a gente casa com alguém, a gente casa com o sistema. Quando a gente exclui um desses elementos, seja o pai ou seja a mãe, a nossa vida se emaranha. E aí a gente começa já a falar um pouco mais das constelações. Vamos começar a entender, se todo mundo aí entendeu o que é constelação. Constelação é uma forma que a gente olha para as relações do nosso sistema sem julgamento. Sem julgamento. Meu filho que veio aqui fazer coração. Ô, Cláudia, uma vez eu assisti uma palestra de uma consteladora, eu não sei muito, tá? Na verdade, eu estou aprendendo contigo. Mas uma pessoa muito próxima já fez e comentou comigo, aí eu fui pesquisar. E eu vi uma palestra de uma mulher que dizia assim, não necessariamente só as relações que você tem diretamente com seus familiares, mas ela citou o exemplo do seu pai. Imagine que seu pai tenha tido um namoro com a mulher e ele deixou... Esses vínculos estão aí presentes. Não só o pai, mãe, pessoas da família. Todos aqueles que se vincularam ao seu pai ou à sua mãe e essas relações não foram finalizadas num ciclo de respeito, honrando aquela relação, fechando aquela relação com honra, né? Fechando a relação com dignidade. Eu termino a minha relação de marido
com alguém, ou de relacionamento de casal, mas eu fecho aquele ciclo e vou para um outro. Se eu não fecho, a pessoa não me honra, quem vem depois, os filhos podem olhar para a minha dor. E dentro dessa relação de casal, esse filho olha para a minha dor há pouquíssimo tempo, tá aqui bem fresquinha na minha cabeça. Ela trava, mas ela volta. A pessoa se relacionar com o pai da pessoa. Essa pessoa que é filho desse pai que a mãe, né, ficou com ele, casou com ele e abandonou o outro, esse filho não conseguia se conectar com esse pai e tinha brigas homéricas com a mãe. Para quem essa pessoa estava olhando? Para esse homem que a mãe abandonou. Ele sentia a dor desse homem que abandonou. Ele não conseguia se conectar ao pai biológico dele. Porque algumas vezes as pessoas dizem assim, os vínculos sanguíneos são os mais importantes dentro da constelação. São importantes. Vínculos são importantes. Podendo ser sanguíneo, biológico ou não. Porque esse homem que ele estava vinculado, ele tinha crises de ansiedade horríveis. E aí a gente constelou. Quando a gente constelou, a crise de ansiedade dele foi embora. Por quê? O que é ansiedade? Eu querer viver no futuro. Ok? Ele não conseguia viver no presente. Aquele homem foi abandonado. Ele não conseguia ficar no presente. Ele queria sair daquele presente de dor. Então, para quem ele olhava? Para aquela pessoa. E ele reportava, trazia a energia daquele homem que ele nem conhece, sabe nem o nome, só sabe que essa história aconteceu. E hoje está completamente tranquilo. Né? Outro dia eu perguntei a ele, eu sempre faço a constelação, eu sempre pergunto para as pessoas depois, como é que você está? Porque a gente faz terapia, dá manutenção, faz todas essas coisas, dá um acompanhamento. E ele disse, Cláudia, minha vida mudou, é uma coisa impressionante. Então essa coisa de minha vida mudou é impressionante, isso é algo muito real. Né? Pode repetir, Cláudia? Cláudia. Repetir o quê? Repetir isso? Eu acho que deve a gente travado um pouco. então repete a história. Há pouquíssimo tempo eu constelei uma pessoa e essa pessoa é filho de um pai e de uma mãe, só que a mãe desse rapaz, uma semana antes do casamento dela, o casamento marcado, essa moça acabou o casamento e foi embora para casar com o pai desse rapaz. O pai desse rapaz, né, dessa pessoa, não conseguia, de maneira nenhuma, o filho não conseguia se conectar ao pai. E isso era por quê? Porque ele olhava para a dor desse vínculo. Porque a pergunta da Carla foi assim, são vínculos, pessoas que só são importantes as pessoas que são da nossa família? Não. Já existe aí várias pessoas e consteladores, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê isso, que existem amigos. Os animais fazem parte do nosso sistema, os amigos, os vínculos anteriores. Então, quando a gente acabar um relacionamento, gente, por favor, acabe com dignidade. Vá lá, encerre com dignidade. Né? Jamais, se você é separado do seu marido, não existe ex, tá? Existe primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Então, você vai lá e honra esse marido. Se você fala mal desse marido na frente do teu filho, da tua filha, porque são um casal separado, essa criança vai internalizar que uma parte dele não presta. E isso vai ser um nó enorme mais na frente. É como se ele quisesse matar uma parte dele. Pode dar ideação suicida, pode dar ansiedade. Eu não quero ficar no presente para ouvir isso, né? Pode dar depressão. Eu quero voltar para a história quando meus pais eram bons, eram casados, eram felizes. As crianças, elas por identidade, pela própria relação delas, elas vivenciam aquilo que o Bert diz, eu por você. Eles vão e absorvem todo o peso da relação de casal. Gente, adulto é adulto. Na esfera do adulto, criança não se mete. Adulto resolve coisa de adulto. Criança é criança e tem que ser tratado como criança e cuidado como criança. É por isso que uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu vou constelar alguém, eu sempre digo, olha gente, reservem pelo menos 2 horas, porque a gente vai conversando, explicando, para começar todo o processo de constelação. É trazer esse adulto tirar esse adulto da sua criança. Existem inúmeros adultos que estão na criança. Ficaram lá na criança, naquela criança sofrida, naquela criança abandonada, naquela criança rejeitada, naquela criança humilhada, naquela criança manipulada, que sofreu muitas vezes com a separação dos pais, ou que viveu relacionamentos abusivos, ou que sofreu abusos. Então,
conduzir essa criança para o adulto, porque o mimimi, a queixa, só existe do adulto que está na criança. Se o adulto estiver no adulto, ele vai olhar com olhar sistêmico. Você não é só constelador. Você, quando faz uma formação de constelador, você não é uma pessoa que agora eu sou constelador e deixa de ser. A constelação é uma filosofia, é um paradigma, é um modelo de você se movimentar na vida. Não tem como você deixar, eu tiro meus óculos e agora eu não sou mais, não tenho mais as lentes sistêmicas. É impossível. O tempo inteiro você está olhando para as pessoas, olhando e se movimentando no seu fazer, no seu pensar e no seu agir, de maneira sistêmica dentro dos saberes sistêmicos. Então, dentro das constelações, como tem muita gente aqui que não sabe, né? Está sendo assim, conhecendo pela primeira vez. Eu vou falar, então, assim, primeiro dessas leis sistêmicas. A gente já explicou o que é constelação, é a gente olhar para a nossa família, para os nossos antepassados, para o nosso sistema familiar original ou não, aquele que nos adotou, de uma maneira tranquila, sem julgamento. Bert Helling diz que vítima, e isso é uma realidade, vítimas são muito perigosas. Toda vítima é muito perigosa. Se afaste de uma vítima. Quando chega uma pessoa só falando mal de pai, de mãe, de avô, de todo mundo, né, chega a dar um arrepio na coluna. A gente chama rapidinho e diz assim, vamos olhar aqui, porque vítima gosta de aplauso. Vítima é só ego. A gente precisa olhar aqui, que a gente precisa olhar que os nossos pais, ou aquelas pessoas que nos educaram, elas entregaram pra gente o que conseguiram entregar. Como elas conseguiram entregar, como elas aprenderam a entregar. E muitas vezes elas entregaram muito mais do que receberam. Às vezes elas não receberam quase nada e fizeram das tripas corações para entregar. Eu costumo dizer às pessoas isso. Eu digo, você às vezes quer um piano de cauda, mas você tem um reco-reco e um tamborim, velho. Seu pai é um reco-reco, sua mãe é um tamborim, você só quer um piano de cauda e um violino. Não dá. Sua sinfonia é feita com esses instrumentos. E não existe pai errado, não existe mãe errada. Você tem os pais certos, porque tudo é uma questão de frequência. Nós somos seres energéticos, vibracionais, é uma questão de frequência. Você ter me convidado para fazer a palestra aqui é uma questão de frequência. Existem coisas no meu sistema, que existem no seu, que existem nas pessoas que estão aqui rodando. Então eu posso falar de suicídio? Posso. Eu posso falar de abuso? Posso. Posso falar de droga? Posso. Posso falar de câncer? Posso. Posso falar de separação? Posso. Posso falar de traição? Posso. Essas coisas já existiram e existem no sistema. São coisas que eu já conheço, que existe de aborto espontâneo, de crianças natimortas, de acidente, de pessoas que morrem de maneira... né, isso existe. Toda família existem desafios. Então, a constelação é uma forma da gente olhar para o nosso sistema sem julgamento. Existem 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. O pertencimento é todo mundo pertence a uma família, ponto. Só que tem direito igual a pertencer. E tem uma ordem de chegada. Que ordem de chegada? Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. E nós precisamos contar os abortos e natimortos. Se você não conta os abortos e os natimortos, você está fora do lugar. E tem que considerar se você passa por uma coisa chamada síndrome do gêmeo desvanecente. O que é a síndrome do gêmeo desvanecente? 70% das mulheres engravidam de gravidez gemelar. Tem 2 óvulos, engravidam. Só um fica nidado, cola lá e fica. O que é que acontece? Durante 4 dias, aquele embrião conviveu com alguém dentro da barriga da mãe. E essa convivência ainda tinha um cérebro muito reptiliano, era só uma faixinha. Não tem a informação como um todo, mas tem a sensação, as percepções, instintivamente. Sabia que aquela vibração chegava, tocava em alguém e voltava de volta. Existia, então, toda essa vida intrauterina, aí entra a psicologia pré e perinatal. Por isso que eu digo, um constelador ele não para de estudar nunca. Nunca. Então você vai mergulhar em outro universo. Essa psicologia mostra pra gente que aquilo que acontece intrauterinamente e como a mãe da gente se comporta, aí vem a análise comportamental de você se movimentar no mundo, se você vai ser um caráter esquizoide, se você vai ser um caráter masoco, se você vai ser um caráter oral, se você vai ser um caráter psicótico. Não é de doença, é só uma forma de análise corporal dentro de como o Reishi e o Lowen fizeram. Então, hoje em dia, a gente tem uma coisa aqui no Brasil desenvolvida.
essa ordem de chegada ela é importante. Vou dizer uma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Quando eu fiz minha formação, eu soube logo, né, que eu tinha minha mãe tinha tido um aborto e eu fui querer saber onde era meu lugar, para me colocar no lugar. Descobri e tal, me coloquei no lugar. Eu não era a segunda filha da minha mãe, eu era a terceira filha. Eu era uma pessoa extremamente acelerada. Extremamente acelerada. Você era? Era extremamente acelerada. E hoje eu só sou geminiana, não sou mais acelerada. E aí você vai e olha, eu descobri há pouquíssimo tempo que eu também tinha tido uma síndrome do gêmeos desvanecente. Por quê? Eu tinha muitas características. Essa hiperatividade minha, eu leio 5 livros ao mesmo tempo, não me esqueço de nada, não perco nada. Meu Deus. Então, eu como lanche e deixo um pedacinho do lanche, porque eu não como todo. Então, são características de quem tem a síndrome do gêmeo desvanecente. Pode ir para mais ou pode ir para menos. Eu não mereço estar vivo. Eu não mereço esse lugar. Inconscientemente eu me boicoto. Vou para a ideação suicida, vou para a depressão, vou para a síndrome do pânico. Desengatilha um monte de coisa na minha vida somente porque a minha vida intrauterina, a minha mãe nem sabe e teve um aborto. Síndrome do gêmeo desvanecente. Mas às vezes a mãe sabe que teve um aborto e aí precisa botar no lugar. Constela para colocar no lugar. Essa é a primeira lei, pertencimento. Tem mais 2, tá? Ligar. Eu vi também que às vezes o fato da pessoa ser muito ansiosa pode ser porque a mãe teve quase um aborto, né? Você estava ali e a placenta estava quase descolando e aí precisava ficar paradinha, quietinha, e isso pode gerar também algum impacto. Muitas coisas. Olha, a gravidez da sua mãe, quando a sua mãe esteve na barriga da sua avó, influencia a sua vida. Por quê? Quando sua mãe estava na barriga da sua avó, você era um ovócito, depois um óvulo dentro da sua mãe. Você é um desses. Então, esses óvulos sofreram um impacto vibracional e energético, eles têm memória. Eles têm memória. E você é um deles. Então, se a gravidez da sua mãe, dentro da barriga da sua avó, for uma gravidez de escassez, uma gravidez de violência, uma gravidez de dor, uma gravidez de luto, pouquíssimo tempo também. Como eu disse, eu não tenho... eu trabalho home office. Constelei uma pessoa que viveu... A mãe, quando ela estava com 7 meses de gravidez, a mãe perdeu a mãe, né? Perdeu a avó. A avó materna morreu quando ela estava com 7 meses na barriga da mãe. Fiz o processo todinho com ela, constelando, voltou para a barriga, voltou, vamos lá. Primeiro mês, primeira semana, primeiro mês, vem. Reconfigurando, porque a gente é uma tríade: linguagem, corpo e padrão. Lembra do DNA que eu disse? 10% do DNA de informação, o outro a gente reprograma pelo impacto da linguagem. Por isso que existem as frases de cura, existe tudo isso. Eu fui fazendo toda uma reprogramação. Por isso que o constelador ele tem que estar estudando. Não é só chegar ali para fazer o quê? Tem que saber o que fazer. Por isso que é uma coisa que eu digo que é muito profundo. Você vai lá no útero e volta, né? E volta com a pessoa consciente e você vai reprogramando. Cada palavra ela tem um impacto vibracional que vai resgatar memórias das suas células, memórias no seu inconsciente. E essa memória, o constelador ele tem que ter a capacidade, a polidez, a eficiência de arrumar, diluir o que é peso naquelas palavras para que a pessoa possa ir reconfigurando. A constelação nada mais é do que a reconfiguração de um HD. De quem? De cada um do sistema. Aquelas frases que são colocadas, aquelas informações que tem ali. Imagine que esse campo é como se fosse um grande Wi-Fi. Todas as informações, absolutamente todas as informações estão ali. Nada se perde. Então a gente vai olhando. Arielle. Oi, Arielle. Então todas as coisas que a gente vai observando, né? Que a constelação ela é um processo de cura profundo. Eu, Cláudia, sou extremamente suspeita para falar. Extremamente suspeita para falar de como você estava falando das duas. Do pertencimento. São 3. Falei do pertencimento, são 3. Isso. Depois do pertencimento vem a hierarquia. O que é hierarquia? Quem vem antes de mim é sempre maior. Tá vendo aquela imagem ali? É da minha avó. Quando a minha mãe estava arrumando a casa dela, minha mãe ficou viúva, estava arrumando a casa, e disse assim:
Você quer essa foto essa foto de manhinha, a gente chama manhinha, né? Eu chamo manhinha, ela chama manhinha. Você quer essa foto de manhinha? Eu disse, quero. A minha avó era minha madrinha. E eu deixo ali, porque um dia eu tive dentro da barriga da minha avó. Então isso para mim é uma foto, ela é sistêmica. As fotos dos antepassados nossos, ela é sistêmica. Quem veio antes é muito mais forte. Eu não sou capaz de passar pelas coisas que minha mãe passou. Minha mãe não é capaz de passar pelas coisas que minha avó passou. Minha avó pelas da minha bisavó. E assim vai. Quando a gente não olha com honra para os nossos ancestrais, o que é que acontece? A gente se desconecta das nossas raízes e a gente não tem força. Imagine que nós somos uma árvore e as nossas raízes são os nossos ancestrais. A nossa copa só cresce de acordo com o tamanho da raiz. Se a minha raiz é profunda e é bem limitada, bem nutrida nessa terra, a minha copa pode ser grande. Mas se a minha raiz é estreita, rasa, se eu não cuido disso, se eu não nutro, a minha planta não vai conseguir ir para frente. Então, eu preciso honrar os meus pais. Cláudia, existe um termo na constelação que é tomar os pais. Tomar é diferente de honrar. Tomar é tomar a vida, entender que seu pai, que sua mãe é daquele jeito e não vai mudar, ponto, acabou-se. Ele já lhe deu tudo que tem que lhe dar, que é a vida. O comportamento do seu pai ou o comportamento da sua mãe pode ser um comportamento abusivo? Pode. Pode ser um comportamento tóxico? Pode. Você tem direito de não querer olhar para aquele comportamento? Tem. Só não acho que você é melhor que ele. Porque se você entrar na ideia de que você pode julgar porque você é melhor, você vai cair. Por quê? Filho, pai, avô. Quando eu julgo os meus pais, eu vou para o lugar de avô. Mas eu não tenho a energia para me sustentar aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou cair. O que é que vai acontecer? Aquele pai que eu rejeito, aquela mãe que eu rejeito, aquele ancestral meu que eu rejeito, eu vou procurar alguém parecido para ser meu companheiro ou minha companheira. Que tem a mesma profissão, que tem os mesmos vícios, que tem os mesmos hábitos, que vai fazer exatamente aquilo que eu reneguei. Aquele que eu excluí, eu vou buscar por uma coisa chamada lealdade sistêmica. E esse padrão transgeracional, ele vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então é preciso que a gente entenda. Todas as vezes que a gente olhar para os nossos pais, a gente vai entender que eles fizeram do jeito que eles conseguiram. Eles podem errar e eles vão errar. Hoje eu sou mãe com meu filho. Nem sempre a gente erra porque quer errar. Às vezes a gente erra porque a gente não consegue fazer de outro jeito. Quando eu vejo, já fiz. Eu digo, meu Deus, por que eu fiz desse jeito? Já fiz. Então, esse padrão da epigenética, do que eu herdei, do que eu aprendi no meu sistema, como eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a minha criança interior. Ontem a palestra do Ho'oponopono, fantástico. O Ho'oponopono, eu leio e trabalho o Ho'oponopono. Constelação e Ho'oponopono, tá aqui, ó. O meu tá aqui do lado também. É assim, é algo que você... Japamala é o que não falta nessa... Pintar as memórias. Você vai olhar para aquilo ali e vai entender que você pode mudar o seu padrão. Quando a gente olha para as questões, e aí a gente teve alguém estava perguntando como é essa questão da psicanálise, vou explicar bem rapidinho para a gente entender um pouquinho. A menina precisa estar e se forma mulher na esfera da mãe. O menino se forma na esfera do pai. Quando o menino não tem essa convivência, nessa triangulação, né, que Freud explica tão bem, para rivalizar e para ir e depois voltar, o que é que vai acontecer? Vai se transformar naquilo que Bert chama de filhinho do papai, filhinha da mamãe, ou filhinho da mamãe, filhinho do papai. A gente precisa entender que dentro dos processos que a gente vivencia, a gente olha para o inconsciente coletivo, a gente olha para as sombras, a gente olha para o recalque, a gente olha para as saídas saudáveis, a gente vai encontrar todo um movimento dentro da constelação, da gente repetindo padrões, buscando compensar. A gente chama de compensar, a gente compensa. Por exemplo, está acontecendo essa questão da pandemia e do vírus. Vou dar um exemplo muito simples de pertencimento, nem falei das outras leis ainda. A Amazônia é um bioma maravilhoso, enorme. Saem cortando as árvores, cortando as árvores, cortando as árvores. Tem vários biólogos e várias pessoas aí fazendo as suas pesquisas. O que é que está acontecendo para ser compensado? Estão aparecendo novos vírus. O que é que está acontecendo com a gente aqui agora? Vivendo uma pandemia.
por conta de um vírus. Não se sabe ainda a origem, não se sabe nada. Se sabe que existe um processo de compensação. E como eu olho para o vírus, tem gente que vai olhar para o vírus como crise, como dor, como sacrifício. Como eu olho para isso sistemicamente como uma excelente oportunidade de correção sistêmica. Quantas pessoas no passado não tiveram que viver processos de quarentena, de ir para a guerra, em mortes coletivas, em situações assim? Não se trata aqui de processo reencarnatório, se trata de ancestralidade. Existe um padrão em todos nós que estamos vivendo aqui, que vivemos depois da Segunda e da Primeira Grande Guerra Mundial. Todos nós temos resgates de morte, todos, e os outros dos diversos. Então, esse resgate ele é um resgate sistêmico. Ataca que situação e que órgãos? O pulmão, que equivale dentro da medicina chinesa ao quê? A tristeza. Cada vez mais a gente estava triste. Então, a gente precisa entender os processos e olhar sistemicamente para as doenças, né? Olhar para a causa, olhar para as situações. O que essa pandemia fez a gente olhar para dentro da gente e a gente se isolar? Antes a gente ficava junto do outro só no celular. Agora a gente está doido para estar junto do outro sem poder, fazendo um mecanismo. O que é isso? Isso é uma oportunidade de correção sistêmica. A tecnologia jamais suprirá a necessidade de toque. Nós somos mamíferos, de olhar no olho, de tocar, de sentir o abraço, de sentir o calor. Se a gente fosse de sangue frio, feito os répteis, acabou-se, mas a gente é manada, a gente é em banda, a gente gosta de gente, a gente se comunica, a gente é mamífero. Então acabou. Então, a primeira lei é essa: a gente pertence a uma família e tem direito igual de pertencer a essa família. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Pertence e tem direito igual. Quando a gente está numa família em que a gente vê algumas compensações e algumas disfunções, criança que casou com a mamãe, criança que casou com o papai, criança que excluiu, criança que carregou o peso, coitada da criança. Não teve direito de ser criança, a criança está ali ferida, angustiada. Como eu disse, um dos trabalhos maiores que eu tenho do processo da constelação é tirar o adulto que acha que está no adulto e colocar ele no adulto de verdade, porque ele está na criança. Passou a vida inteira na criança, né? E aí a gente olha para isso e traz. Então a hierarquia, eles são sempre maiores, e essa lei do dar e receber. É a terceira lei, que é equilíbrio de trocas. A gente já estava falando um pouquinho dessa compensação. Aquilo que eu preciso compensar. Eu dou, recebo e devolvo um pouquinho mais. Olha, relação de paridade. De paridade é a relação de casal, a relação de amigos. Dou, recebo, devolvo. Dou, recebo, devolvo. Pai e mãe é só assim, ó. Dá, até que um dia a gente vai embora. Quando a gente está disfuncional dentro da nossa relação, o que é que acontece? Quando a gente está disfuncional, a gente fica na função ou do pai ou da mãe. O outro trai a gente e vai embora. Por quê? A gente está fora do lugar. Inconscientemente, a minha criança casou com meu papai e com minha mamãe. Estava completamente indisponível para a relação. A pessoa que chega não consegue espaço para ela. E aí a gente vai começar a tratar como mãe ou como pai. O que é que vai acontecer? A pessoa olha e faz: eu não vou transar com meu pai. Eu não vou transar com minha mãe. E vai buscar uma pessoa fora. E a gente ainda diz assim: meu Deus, eu fiz tudo por fulano. Primeiro, fez porque numa relação é pra gente fazer. Mas não é pra fazer tudo. Quem faz tudo é mãe. Quem faz tudo é pai. Quem deu tudo pra gente. Então a gente precisa entender que a gente é muito despreparado para a relação de casal. A gente é muito despreparado para a relação de pai e mãe. É por isso que eu faço milhões de projetos para que a pedagogia sistêmica esteja nas escolas. A sistêmica é a grande ferramenta, não só como terapia, em todas as áreas, nesse século, nesse milênio. Pode ter certeza disso, né? Assim, tem um monte de gente aí se transformando, fazendo cursos. Já a diferença de você olhar para a vida com lentes sistêmicas, ela é estratosférica. Você olha assim, meu Deus, né? Então, a gente tem pertencimento, hierarquia, dar e como é que a gente consegue nesse campo, que eu já disse, nesse campo mórfico, tem todas as informações ali. O que é que o constelador faz? O constelador, ele é um leitor de informações. Então, esse constelador, ele tem que estar antenado, ele tem que ter uma postura ética, ele tem que ter conhecimento. Ele se esvazia para não ir só pensando, levando a cabeça, ele tem que se entregar no campo. Eu costumo dizer isso. Eu não sirvo a nenhum dos meus clientes, a nenhum dos meus pacientes. Eu sirvo ao campo. Eu sou fiel ao campo. Você, às vezes, está aqui
não sabe de uma coisa que aconteceu há 3 gerações atrás. E a causa está lá atrás. E eu vou seguindo na constelação. Quando a gente vê, a gente chegou na causa. E você diz, nossa, faz todo sentido, acabou o problema. Entende? Você não sabe, você está nessa geração, você não sabe, mas foi acontecer com o seu bisavô. Aconteceu uma história, pouquíssimo tempo também. Uma pessoa que eu constelando a pessoa veio da Alemanha e um monte de coisa acontecendo e tal. E aí a gente arrumou a história, morte, não sei o quê. E aí eu digo, olha, você não conseguiu perceber. Você precisa colocar esse sobrenome no seu nome. E aí caiu a ficha. No sul do país, durante um tempo, muitas pessoas, elas eram, por conta de terras e de pinheiro, dessas coisas de madeira, muitas famílias eram mortas. E os filhos dessas pessoas eram adotados e criados pelos próprios assassinos. Tu já imaginou o peso sistêmico que isso é? Né? Os americanos vinham para cá, né, durante o início do século passado, vinham para cá para explorar a madeira e faziam esse processo. Quem não quisesse vender a madeira do jeito que era, acontecia isso. Então, quando a gente começou a falar, eu digo, peraí, calma, olha isso. Então, quando a gente está constelando com bonecos, é diferente. A gente está vivendo um processo terapêutico bem mais profundo. Quando a gente está constelando com pessoas, as pessoas vão e acessam essa informação no campo. Cláudia, você disse que não tem nada a ver com religião, é mediúnico? Não é mediúnico. Eles acessam por uma coisa chamada ressonância dentro de um campo mórfico, uma ressonância harmônica. Eu entro ali e me sintonizo, é como se eu fosse um rádio. Eu me sintonizo. Aí eu falo do mesmo jeito, eu tenho os mesmos trejeitos, eu ajo da mesma forma. A pessoa fala assim, meu Deus, o que é isso? Né? Uma das constelações mais tocantes que eu já tive ao longo dessa minha história, eu não canso de dizer essa informação. Foi um senhor que ele estava na UTI, e o filho era usuário de drogas, e ele sempre liberava o filho, né? Tipo, liberava a vida do filho, porque pagava para o filho, todas as vezes que o filho se envolvia com drogas e traficantes, ele ia e pagava o traficante e o filho ficava vivo. Só que nessa vez que o filho ligou, ele estava no hospital, numa UTI. Claro que vocês... Quem tem irmão, né, que já deu dificuldade na vida sabe que todo o sistema adoece e os irmãos não querem saber, a gente desiste, a gente fica agoniada, angustiada, a gente não sabe o que fazer. E aí, com esse rapaz não era diferente, ele era usuário de drogas e aí os familiares não queriam saber. Quando o pai chegou, o pai já tinha depressão há 5 anos, porque ele saiu da UTI, saiu do coma e quando soube o filho já tinha morrido, tinha sido assassinado por conta disso aí. Ele carregava uma culpa enorme, veja se ele podia ter culpa, porque estava em coma. E aí, quando ele posiciona as pessoas no campo, a primeira coisa que a pessoa que ele colocou como representante fez, tirou o sapato, tirou a meia, ficou descalço, dobrou a calça até o joelho, pegou o cabelo e prendeu assim para trás, como se fosse um rabo de cavalo, e olhou para ele e disse assim, você não tem culpa de nada. Ele estava sentado do meu lado, ele desabou num choro. Né? E as constelações começaram a acontecer ali, depois eu pude colocar ele no campo, ele pôde se despedir do filho dele. É por isso que eu digo para você, existe uma diferença muito grande. Eu fui diretora mediúnica, dirigente de mesa mediúnica, anos da minha vida. Eu jamais posso dizer a você, se seu pai não estiver aqui e for uma pessoa falecida, você pode acessar a energia do seu pai. Numa constelação você pode. Por quê? Porque não é mediúnico. Não é mediúnico. Mediúnico é outra história. Então a gente olha de uma outra forma. Então ele ficou ali curado. Ali ele curou a depressão dele, saiu daquele estado de dor. Né? Saiu daquele. Então, como a constelação pode ajudar a gente? Meu Deus do céu! De infinitas formas, né? Infinitas formas. A constelação ela pode trazer a gente, por exemplo, quando a gente está passando por uma crise, a gente precisa entender que existe um processo diferente para a gente vivenciar, como a gente está enfrentando agora. O primeiro processo é aceitar que as coisas mudaram, que nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. Não adianta, a gente vai ser um ser melhor e não vai ser mais do mesmo jeito. Esse é o primeiro processo. Quando a gente vive qualquer crise, são 4 coisas. A aceitação, a gente precisa se aceitar, a gente precisa reaprender, né? A gente precisa de tempo e a gente precisa compartilhar. São 4 coisas quando a gente vive um processo de crise, a gente precisa entender. E isso dentro da constelação é muito fácil a gente entender.
Quando a gente olha para uma constelação e a gente vai constelar, a gente precisa entender que aquilo que a gente está olhando naquele momento é um processo que está trazendo para a gente um novo aprendizado. Está trazendo para a gente uma nova oportunidade. Por isso que eu te disse, ninguém que passa por um processo de constelação vai agir do mesmo jeito. A gente passa a ter novas lentes, né? A gente vai desaprender para reaprender. Vai abrir espaço, vai abrir um espaço novo dentro da gente. Como assim vai abrir um espaço novo? Sim, vai abrir um espaço novo porque a partir do momento em que eu entendo que o meu pai que foi abusador, que me abusou, meu pai também foi abusado, meu avô também foi abusado. E transgeracionalmente esse abuso existe. Então eu preciso olhar que o meu pai só fez aquilo que aprendeu. E aí quando eu olho para isso, eu entendo que o meu pai estava a serviço. E que bom quando eu consegui olhar para o abusador como algo bom para mim. Cláudia, agora você está doida. Ele me livrou da oportunidade de ser abusadora. Porque no meu sistema já tinha frequência. Eu podia ser abusadora. E quando ele me abusa, eu saio do lugar de abusador. Posso ir? Posso. Posso não ir? Posso. Vai ser uma questão de escolha. Então a gente vai olhar para esse pai de uma maneira diferente. Isso aí, olha, é uma coisa... A quantidade de pessoas que eu constelo que são abusadas é mais de 95% de pessoas que passaram por processos de abuso. Muitas. É tanto que isso me levou a fazer outros cursos e outras coisas para poder entender. Então a gente vai desaprender aquilo que a gente aprendeu e que está imprintado naqueles 90% do nosso DNA, as nossas crenças limitantes, as nossas memórias. A gente vai fazer um processo de reprogramar. Quando eu reprogramo isso dentro daquela tríade linguagem, corpo, padrão. Meu padrão é reconfigurado. O que é a constelação? É fazer uma reconfiguração de como esse software dessa família vai modificar. O que eu mudo aqui agora, muda para trás e muda para frente. Arruma quem lá atrás sofreu, coloca os excluídos no lugar, arrumo tudo e vou para frente, liberando as pessoas e nas gerações futuras não terem que passar pelo mesmo padrão. Então a gente vai olhando para as coisas de um outro lugar. Tempo, é preciso de tempo. Oi. Ô, Cláudia, pra gente arrumar isso dentro da gente. Você falou que há vários tipos de constelação, né? Você pode fazer com bonecos, com as pessoas. Eu achei que só fosse com pessoas. Pra mim era a única. Faz alguma diferença o tipo, não? Olha... Tem alguma mais efetiva? Não. Elas são, todas duas, eu digo que elas são complementares, sabe? O que a gente passa com bonecos, o que a gente faz com bonecos, a gente não faz com pessoas. Por exemplo, quando eu estou constelando com uma pessoa com bonecos, estou eu e a pessoa. Seja ela ao vivo na minha frente, seja ela online, e a gente vai conversando e fazendo as correções sistêmicas e vai liberando as dores. O que acontece? Muitas vezes a gente carrega um peso sistêmico enorme. A dor da minha mãe, a dor do abandonado, a dor do excluído, a dor do abortado, um monte de dor a gente carrega. Quando a gente libera isso, a gente fica no nosso lugar, nossa coluna chega e agradece, porque ela para de doer, né? Então a gente vai olhar de uma maneira diferente. Os bonecos é uma coisa muito mais profunda em você. O que acontece com as pessoas quando a gente vê as pessoas? A gente se impacta, porque a gente enxerga e a gente ouve, por exemplo, você bota uma pessoa para ser você. E você enxerga como você realmente se movimenta. Porque você tem uma ideia de você, muitas vezes, completamente boazinha, né? A gente sempre tem uma ideia ótima da gente. E quando a gente vê a movimentação da gente no campo, a gente faz, meu Deus do céu. Eu tive uma vez uma situação de uma pessoa que disse assim, como é que eu faço para mudar isso? Eu digo, não tenho como mudar, eu não posso interferir nisso. Isso aí, o campo está lhe dando uma imagem. Quando a gente acaba a constelação é que começa o processo. Você começou a enxergar ali coisas, a constelação termina, aspas, começa o processo. Quantas sessões precisa ser feita? Não sei. Às vezes a gente faz uma constelação e tem uma correção sistêmica enorme. Às vezes a gente faz duas, vai depender do assunto, depender da situação. Qual é o intervalo de tempo para fazer isso? Também não se pode dizer. Aí pode demorar 3 anos, 2 anos, 1 ano, 2 meses, uma semana, dependendo do assunto. Eu constelei pessoas já de uma semana para outra, por quê? Terminou o assunto. O que acontece? Eu não posso seguir. O campo vai embora. Ele entregou o que ele acha que é importante entregar, acabou. Eu não tenho como seguir mais. Se eu seguir, eu estou mentindo. Então, eu não posso fazer isso. É o campo que traz. Você chega para mim e faz, Cláudia, eu quero constelar minha relação de casal.
E eu digo, tá, tudo bem. Aí quando você chega pra mim, o campo traz o abuso. Aconteceu um abuso com você lá atrás. Eu sinto muito, é isso aqui que tá chegando. E aí as coisas chegam pra gente, as informações chegam, e a gente vai pro que o campo tá trazendo pra liberar. Por quê? Muitas vezes aquele teu abuso fez com que você continue apaixonada pelo abusador. Que a tua libido vá lá para baixo, que você não consiga se relacionar tão bem, ou que você se sinta uma mulher que não consegue se entregar tanto na sexualidade. São outras coisas que a gente vai olhar. Como eu não sou só consteladora, eu vou arrumando. Tudo que eu puder ir arrumando dentro do processo, a gente vai arrumando. É por isso que eu estou dizendo. Depende de cada pessoa, né? Não tem um prazo específico. E eu posso constelar... Outra pessoa pode constelar por mim? Eu posso constelar por outra pessoa? Não, isso é uma coisa única. A constelação, eu posso constelar pelo meu filho. Meu filho é uma criança, tem que ter eu posso constelar relação. pelo meu filho. Tá? Meu filho é uma criança, eu posso constelar pelo meu filho. Essa semana ainda, nessa semana, uma pessoa queria constelar e disse assim, Cláudia, eu quero constelar porque meu filho está fazendo isso, tipo com envolvimento com bebidas. Eu disse, olha, você não pode constelar seu filho tem 18 anos, você pode constelar você. Aí como ela começou a conversar um monte de coisa, você tem muitas coisas que você precisa olhar em você, e você arrumando em você vai chegar no seu filho. Depois ele pode se sentir completamente à vontade para dizer assim, mãe, eu quero constelar. Então são coisas diferentes. Eu só posso constelar o meu filho se o meu filho tem uma idade em que ele não pode responder pelos atos dele. Aí eu posso. Ou que ele tenha uma doença em que ele não possa estar respondendo pelas suas próprias atitudes. Aí uma depressão, por exemplo, alguma coisa assim. Meu filho está depressivo e uma depressão profunda, e eu quero ajudar meu filho. Aí você chega a mim, claro, eu quero ajudar meu filho está depressivo. Aí eu digo, ele concorda com isso? Ela diz assim, eu não sei se ele concorda, porque ele também não está no estado mental para de boas decisões. Então a gente não vai vasculhar a vida dele. A gente vai olhar a depressão como um sintoma transgeracional. Quando uma pessoa tem depressão profunda, pai tem, mãe tem, vó tem, um monte de gente tem, ele só repete. Então eu digo, a gente vai olhar você. E a partir de olhar você, vai chegar no seu filho. Existirá uma correção sistêmica em você e existirá uma correção sistêmica no seu filho. Aí a gente consegue ajudar. Ajudar muito, 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 muito mesmo. E uma curiosidade que eu tenho é, quando a gente vai constelar, a gente consegue enxergar esse probleminha que aconteceu, ou é você que enxerga e passa pra gente? Vou dar um exemplo bem simples para você. O constelador, ele é um leitor do sistema e ele também é uma espécie de antena que vai captando toda a energia que está ali. Então, por exemplo, eu reconheço a energia de abuso assim. Eu fui abusada, minha mãe foi abusada, minha avó foi abusada. Existe abuso no meu sistema. Então, quando a pessoa senta e já aconteceu assim de vir um casal para constelar e a mulher queria ficar junto, meio assim, queria ficar junto, né? Eu disse, olha, é como se é uma terapia, vai ser de casal. Não, eu vou hoje, eu vou com ele, não sei, chegou um determinado momento que eu falei uma palavra. Quando eu falei a palavra, ele parou assim, ela percebeu que tinha que sair. E saiu. E ele disse assim, como é que você sabe disso? Eu nunca falei isso para ninguém. Eu senti no meu corpo essa energia, eu sei reconhecer, porque eu reconheço isso. Por isso que a gente, quando faz a formação, eu dou formação de consteladores. A gente treina a gente precisa fazer meditação, yoga, arrumar, ficar no vazio, ficar centrado. Que aí a sua energia, você consegue captar a energia que vem de você. Você sente a energia no genésico, no chakra, na raiz. Uma energia fria, uma energia de dor, uma energia angustiante. Você sente uma energia que está movimentando. E aí você, imediato, diz assim,